Olá pessoal, então eu vou falar para vocês sobre potenciais de membrana e potenciais de ação. Tá? Então, primeiramente, potencial, né, pela definição do dicionário, adjetivo masculino ou feminino, potencial plural potenciais, que é possível, mas ainda não é real. Ou substantivo masculino, capacidade de ação, de produção. Né? Então, aqui é a fontezinha para você. Então, quando a gente está falando de potencial, é algo que pode acontecer, que vai acontecer, que está sendo preparado para acontecer. Tá? E como é que a gente gera esse potencial, né? Quando a gente está falando de células e membranas permeáveis. Então, a gente tem um potencial de difusão e o potencial de Nernst, que vem da equação de Nernst. Então, para quem está familiarizado com química, né, a equação de Nernst é bastante utilizada para determinar a diferença de potencial em pilhas, né, tudo mais. Isso foi derivado dessas equações para determinar o potencial no que a gente coloca como a força eletromotriz em milivolts como positivo ou negativo, dependendo da situação, 61 vezes o log da concentração interna sobre a concentração externa, né? Que depois, derivado pela equação de Goldman ou Goldman-Hodgkin-Katz, dá a equação para determinar o potencial de ação da membrana, em EMF, né? A força eletromotriz em milivolts fica menos 61 vezes o log da concentração dos íons internos, mais a permeabilidade da membrana para aquele íon naquela direção, né? Sobre a concentração daquele íon no exterior e a permeabilidade dele para aquele sentido também, né? Então aqui estão os principais íons, sódio, potássio e cloreto, e desse equilíbrio a gente tem o potencial. Tá? E como que a gente mede esse potencial? Isso pode ser aferido, né? Então, existe um voltímetro capaz de medir voltagens muito pequenas, apesar da resistência extremamente alta na ponta da micropipeta, cerca de 1 milímetro de diâmetro, e para esse universo microscópico é gigante, né? E resistência superior a 1 milhão de ohms. Ainda assim você consegue encostar a sua micropipeta aqui e consegue aferir a diferença de potencial entre um lado e outro. Tá? E aqui só o esquemático de como que você traduz isso. Então você tem aqui um estimulador, né, elétrico. Aqui seria um modelo de nervo gigante, que é bastante utilizado. E aí você tem a sua micropipeta conectada a um amplificador, vai ser um sistema eletrônico aqui, né? E aqui funcionaria como um terra. Isso vai estar plugado a um osciloscópio, e osciloscópios, vocês lembrarem os modelos mais antigos, é aquele, né, que tinha aquela tela verde fluorescente, né, que vai seguindo um cursorzinho e vai determinando, como aqui no caso, a gente vê aqui um artefato e aí um estímulo real que foi recordado aqui no osciloscópio. Hoje em dia eles são bem mais bonitinhos, com tela digital e tudo mais, né, mas era analógico no passado. Bom, e aí a gente entra efetivamente no potencial de repouso. E o que vai determinar o potencial de repouso? Então, são basicamente duas forças agindo. A bomba de sódio e potássio, que é eletrogênica, ou seja, ela gera a potencial, e o canal de extravasamento de sódio e potássio, onde na verdade ele é muito mais permeável ao potássio, cerca de 100 vezes maior afinidade pelo potássio. Então aqui a gente tem esquematizado a bomba. Então, quando a gente fala bomba, a gente está falando que gasta energia para fazer esse transporte. Então ele gasta ATP para bombear sódio para fora e potássio para dentro da célula, na proporção de 3 sódio para fora e 2 potássio para dentro. Tá? E a bomba retificadora, que na verdade seria um vazamento de potássio, ela permite a saída do potássio que está sendo bombeado para dentro da célula. Isso ajuda a manter as concentrações em níveis estáveis em condições de repouso. E a resultante disso vai dar em torno de menos 90 milivolts, que é o que a gente acaba adotando, né? Então, se a gente olhar aqui, a gente tem o potássio do lado de fora, 4 miliequivalentes, e cerca de 140 miliequivalentes para o lado de dentro.
Essa diferença daria uma diferença de menos 94 milivolts no interior, sempre o interior sendo mais negativo, né? Se a gente olhar para o sódio, a diferença do exterior para o interior daria um potencial de mais 61 milivolts. E aí, juntando com os dois, a resultante vai dar menos 86, aplicando-se aquela equação que eu tinha mostrado para vocês, né? Então, a gente tem esse movimento aqui da difusão de sódio de um lado para o outro e a bomba agindo, jogando sódio para fora, jogando potássio para dentro, tá? E aí fica em torno de menos 90 milivolts para a grande maioria das células. Isso varia dependendo de cada uma das células estudadas, do tipo celular, mas de uma maneira geral a gente considera menos 90, menos 70 são os potenciais mais comuns, né? Potencial de repouso. Para que as coisas possam acontecer, você tem que chegar nesse potencial de repouso. Bom, e aí o que é o potencial de ação? Potencial de ação é quando você perturba esse potencial de repouso. Então o potencial de repouso está aqui em menos 90, tá? E aí você consegue, via alguma estimulação, você promove a abertura de canais de sódio. Então tem bastante sódio do lado de fora. O que vai acontecer? O sódio vai entrar com grande facilidade. Conforme o sódio entra e ele é positivo, ele vai tornando a diferença cada vez mais positiva. Então, a membrana em seu estado de repouso, ela encontra-se polarizada em menos 90. Conforme o sódio entra, ocorre a despolarização. É disso que a gente está falando, desse influxo de sódio. Uma vez que ocorre a despolarização, ele chega a ficar positivo, mais 35 milivolts. Nesse momento, ocorre o fechamento dos canais de sódio. Bom, uma vez que fechou o canal de sódio, a maneira mais rápida de você procurar voltar para o potencial de repouso, então é permitir a saída do potássio, porque tem muito potássio dentro da célula. Então você tem a repolarização, que é quando você abre canais de potássio, e esses canais de potássio, eles permitem a saída em massa do potássio, e aí como o potássio também é positivo, conforme ele sai, você vai repolarizando ou voltando a ficar negativo, voltando à condição de repouso. E aí, uma vez que você volta à condição de repouso, todos os canais estão fechados novamente até que um novo estímulo aconteça, tá? Então, uma vez que ocorre o potencial, que é a despolarização, você tem um período aqui refratário, que é o período da repolarização, tá? Tudo isso acontecendo em milissegundos, tá? Bom, então eu vou colocar dois vídeos, link para dois vídeos ilustrando como funciona direitinho. Então, o modelo de estudo dos canais, que é o voltage clamp, né? São os patch clamps que a gente faz também, né? Então, eu vou colocar os dois videozinhos, arquivos separados para vocês, tá? Mas, basicamente, o que vai estar mostrando bonitinho é isso que eu falei para vocês. Então, a gente tem aqui uma condutância, e aí tentar não confundir. O que ele está falando de condutância é o transporte desses íons, tá? Então você tem o repouso em menos 90 e não está conduzindo nada, ele está em repouso, está quietinho, por isso que chama repouso. Ele está em estado de equilíbrio e no estado de equilíbrio você tem menos 90 milivolts. Bom, quando acontece o potencial, a gente tem então um aumento da condutância ao sódio. Então o sódio rapidamente invade a célula. E aí fecha-se o canal de sódio, então a condutância dele diminui. E aí o fluxo de sódio vai diminuindo gradativamente, tá? E após a ativação, a gente tem um aumento da condutância do potássio, tá? E aí, conforme o potássio vai sendo conduzido, ele atinge um platô e depois a condutância dele para. Então, esse em azul significa condutância para que haja repolarização, enquanto em vermelho é para que ocorra a despolarização. Então, veja que o influxo de sódio é rápido, né? Ele acontece muito rapidamente, ele para e vai sendo recomposto. Enquanto que o de sódio é um pouco mais lento, né? Então,
apesar deles começarem praticamente simultaneamente, as curvas são diferentes, dando as resultantes diferentes, tá? E aqui, por exemplo, durante o período de despolarização, em vez de mais 35, ele considerou mais 10 milivolts também, mas para ser didático. Mas o importante é que ele está mostrando a despolarização e a repolarização. Então, o limiar para o potencial é menos 65 milivolts. Então, que é o período de excitação e depois seguido do período de refratário. Então, quando a gente fala de potencial de ação, a gente fala aquilo da lei do tudo ou nada. Ou você atinge o limiar, ou você não atinge o limiar. Se não atingir o limiar, não acontece potencial de ação. Então, aqui em A, ele está mostrando um estímulo que não atingiu menos 65 milivolts. Em B, outro estímulo que não atingiu menos... lembre-se que está em menos 90, né, o repouso. Então não chegou no menos 65. No C, você tem um estímulo que atinge o limiar. E uma vez que você atinge o limiar, aí você tem um potencial de ação. Só que para que aconteça o próximo potencial de ação, você depende da repolarização, que vai ser o período refratário, até que ela atinja um novo potencial de repouso para que outra despolarização ou outro potencial possa acontecer. Tá? Bom, a propagação do potencial é sempre a partir da sua origem, em todas as direções, né? Comumente a gente representa num modelo 2D e dá a impressão de que está indo para um lado só, mas a melhor maneira de dizer é que ele afasta-se do ponto de origem, afasta-se do ponto do estímulo e vai percorrer toda a membrana, lembrando que a célula é 3D, né? Então ela vai percorrer para todos os lados. E, como eu citei, o princípio do tudo ou nada. Ou você atinge o limiar, ou você fica no sublimiar, e o sublimiar não gera potencial. Então, você tem estímulos que vão se somando até que você atinja um potencial de ação. E aí, estão falando da propagação. Então, a gente tem um estímulo que aconteceu aqui nessa região, né? Então, ele vai se propagar se afastando do ponto de origem, né? Então, aqui, como está uma representação 2D, ele fica bidimensional, mas eu gostaria que vocês tivessem mais uma visão tridimensional, como tendo um ponto de origem e aí ele se propagando por toda a membrana. Seria mais ou menos, ainda assim é um modelo 2D, mas pelo menos é um pouquinho melhor, de uma pedra caindo na superfície da água, né? A maneira como você cria ondulações em todas as direções é como o potencial se propaga, só que aí em vez de ser 2D, pensa nisso 3D, né? Como se fosse propagando por uma laranja, por exemplo. É assim que ele se propaga a partir de um ponto de origem. Bom, então os potenciais variam de acordo com o tipo celular. E o que faz variar? São vários subtipos de canais, da quantidade de canais, ou como a gente costuma dizer, da população de canais, né? E a maneira como eles se comportam. Então a gente tem aqui, partindo de novo, né? Daqui ele está, acho que menos 85 que ele colocou, ele está sendo mais preciso, menos 86 em vez do menos 90. E aí você tem rapidamente uma despolarização que sobe praticamente instantaneamente, até mais 50, né, praticamente. E aí na hora de retificar, ele tem um certo atraso, né? E depois ele se repolariza muito mais rapidamente, né? E aí chega até passar um pouquinho do ponto, que é o que a gente chama hiperpolarização, né? Que às vezes é necessária para você poder, em muitos casos é necessária para você poder deixar o canal de sódio de novo pronto para uma nova polarização, tá? Então, eles podem variar além daquele que a gente já conhece, que é aquele que a gente estava falando até agora. Eles podem apresentar formatos um pouco variados, né? Então aqui a gente tem o potencial representado da maneira mais comumente vista, em que você tem um repouso atingindo o limiar. Acontece a despolarização, seguida de uma rápida polarização, atingindo a hiperpolarização, né, ficando até mais negativo do que o necessário, e aí você vai ter uma polarização, despolarização lenta, atingindo o limiar, e aí de novo um potencial,
repolariza, e isso vai se seguindo de uma maneira rítmica, de uma maneira cíclica, né? E isso vai ser ditado pelas características dos canais, das populações, como eu disse para vocês, mas uma coisa em comum é isso: você tem um período refratário, que é uma vez que acontece a despolarização, você precisa reconfigurar novamente os canais, e isso depende da repolarização, passando pela hiperpolarização para ter um novo estímulo, tá? E aqui mostrando só a condutância do potássio, como ele também se dá de maneira rítmica, tá? Bom, aí quando a gente fala de condutância, o que mais vem à mente, né, no sistema nervoso, porque isso é mais amplamente divulgado, né? Acho que todos vocês já devem ter visto em algum momento aquelas representações de animações em que você tem mostrando o cérebro como se estivesse acontecendo uma tempestade, né? Parece que é uma nuvem com raios, que é uma maneira de representar a condutância elétrica que está acontecendo no cérebro. Mas, para ser justo, todas as células do nosso corpo têm potencial de ação, potencial de repouso e potencial de ação. É assim que a célula funciona. Se você não tem isso, a célula não é funcional. Tá? Mas tem célula que praticamente não faz nada. Tudo bem, ela tem, ela só não é muito ativa. Então a gente está falando de atividade, mas todas têm. Tá? Então, uma das especializações que surgem no sistema nervoso são as fibras mielinizadas, a bainha de mielina, que traz um ganho considerável na condutância, né? Então a condução saltatória, atingindo velocidades de 100 metros por segundo. Enquanto que as fibras amielinizadas, né, que não tem a bainha de mielina, a condutância é de apenas 0,25 metros por segundo, comparando diâmetros que sejam semelhantes, né? Então esse daqui foi um avanço evolucionário. Basicamente você está encapando o fio, né? Basicamente a analogia é essa, onde você tem a bainha de mielina para a condução do estímulo, do potencial de ação. O estímulo nervoso é um potencial de ação, é a transmissão de um potencial de ação, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, porque vocês já viram, mas é mais para recordar para vocês, e se vocês não viram também agora não vai fazer diferença. Então, mais para frente, só para vocês saberem que as velocidades podem variar bastante de acordo com especializações que podem acontecer. Então, pessoal, é isso para potencial de repouso e potencial de ação. Qualquer coisa, me escrevam, qualquer dúvida que vocês tiverem, ok? Um abraço, até mais.